Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Podcartas, o podcast da Igreja Cartas Vivas. Estamos aqui em mais um episódio onde nós sempre trazemos muito conteúdo, muita coisa boa, muito convidado interessante. Olha, antes de mais nada, tô aqui com o amigo Hanaan. Muito obrigado, meu irmão. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Bem? E você? E a vida de papai? Tá maravilhosa, e você? Tá maravilhosa. Então tá show, pô. Então tá show. Olha, eu só queria dizer uma coisa, que trocaram minha dupla. A culpa é da Luísa, Sim. que trocou minha dupla. Expulsaram minha dupla. Sim. Mas, como eu sei que ele não vai assistir, Normalmente. Normal. pelo menos ela mandou o irmão que eu mais gosto. Ah, Então, mandou o irmão burro. aí ele não vai ver, mas alguém vai mandar. Alguém vai mandar. Só pra ele ficar Isso, extremamente verdade. irritado. Cara, eu não sei o que eu fiz, que eu postei alguma coisa contigo e ele me mandou, ué, só com o Danilo? Eu falei, mas eu gosto mais dele. Aniversário. Mas eu gosto mais dele. É. E Daniel, isso aí. não que seja mentira, mas eu gosto mais do Daniel agora, cara. É. Longe. Poxa, agora que ele tá no recreio, meu irmão. Longe. E meu irmão, é um amor, de vez em quando você não tá saudade. É, caramba, cadê ele, né? Cadê ele? Mas hoje a gente tá com um cara aqui, que eu gosto bastante, Sim, também. né? Uma lenda, Sim. não é? E agora ele não é mais conhecido pelo nome. Não. Ele não é mais conhecido como o pai do Vinícius e da Juliana. Não mais. Não é mais conhecido como o marido da Luciana. Negativo. Como é que ele é conhecido agora? Vovô. Vovô da Joana. Vovô. É isso aí. Fabão, muito obrigado por você estar aqui. Prazer, é bom estar aqui. Antes de eu não vou te apresentar, eu não vou falar todas as características, eu vou deixar você se apresentar. Então você vai falar o seu nome, quem é você, o que você faz, e aí você dá aquela moral, manda aquele beijo pra todo mundo que você quer mandar. Faz a sua, né? Verdade. Antes de mais nada, você que tá assistindo a gente, se inscreva no nosso canal do Isso aí. YouTube, Cartas Vivas. Manda essa live pra alguém que você conheça, quer saber sobre o tema, se interessa sobre teologia. Toda quarta-feira, às 9 da noite, tem um episódio novo do Podcartas. Toda quinta tem culto, todo domingo tem culto. A gente tem um monte de conteúdo novo no YouTube da igreja. Tem carta exposta e vem mais por aí. Isso aí. Vem mais por aí. Amém, amém. Mas vou deixar o Fábio se apresentar Isso aí. agora. Vai lá, Fabão. Bem, mediante, né, o que já falaram, eu sou o vovô, o Fábio, marido da Luciana, Isso aí. né, pai do Vinícius e da Juliana. Ele membro falou com aqui do- menos da entonação, né? Marido! Pai! Né? Isso aí. Entendeu? Membro aqui do Cartas, conhecedor do Danilo, desde que Danilo... Tem muitas histórias na casa do Fábio que não entrarão nesse podcast. Então, cuidado hoje. com o que você vai falar, porque ele Não. quer falar contra você. É aquelas coisas que a gente tava falando do ocultas, né? Isso. O profundo. Do profundo. O profundo, isso não vai aparecer hoje aqui, não, gente. Mas grande expectativa aqui porque a gente, né, vai conversar, porque a gente vai expor aqui, que é o Sim. batismo. Sim, sim. Tema bom. O Fábio dá aula Sim, também na nossa escola. isso. É um professor. Ele é o cara sempre requisitado para dar aula de batismo. Então, você que se batizou aqui na igreja, teve aula com o Fábio. E Sim. se você não teve aula com o Fábio, é porque não se batizou. Verdade. E vai ter que ter aula com o Fábio. Perfeito. Em Entendeu? algum momento tu vai encontrar com essa paredão Isso aí. aí. Porque quando o Fábio não tá, a gente fica, meu Deus, quem vai dar essa aula de batismo se não for o Fábio? E nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Seja- O Fábio sempre tem uma pergunta diferente. Sempre. Tem. O Fábio, especialista em batismo. É isso aí. Sommelier de batismo. O cara que entende de batismo. Olha, o Notas Fábio, de heresia. só nessa o Fábio se batizou quantas vezes? Umas 30 vezes. Verdade. Ele sempre tá revivendo o batismo, se rebatizando, pra ele ter aquela emoção novamente. E a gente só tá falando isso porque a gente tava falando totalmente o contrário fora. E ele tava me falando, eu não concordo com isso. E agora eu tô falando pra implicar com o Fábio. Não é não, Fabão? Esse negócio de rebatismo, né? Que as pessoas falam. Eu até tava conversando com o Hanaan aí lá atrás. Hoje em dia a galera acha que pensa, né? Acho que eles têm uma ideia assim de que batismo é a vacina da Covid, que tem que ter reforço. Sim. E não é nada disso. Em casos especiais, né, de maneiras especiais, a pessoa se batizou sem entendimento, ou seja, era muito nova, ou devido a alguma pressão familiar,
ou através de colegas, claro que não tem nada. A Bíblia não Eu me batizei muito novo, Não Fábio. condena. Me batizei muito novo e me batizei por aspersão. A gente vai entrar nessa discussão. Discussão, explicar o que é aspersão e imersão. Mas me batizei muito novo por aspersão. E aí, passou-se o tempo, eu senti necessidade com maior consciência de me batizar, né? Mas tem gente que faz isso porque peca. Aí eu te faço essa pergunta. Pessoa, me batizei. Primeiro ponto, me batizei. Mas e se eu pecar depois de me batizar? Anula o batismo? Bem, se você pensa dessa maneira que cada vez que você peca você tem que se batizar, aqui na igreja a gente tem que fazer batismo quase que semanal, né? Que não existe nenhum embasamento bíblico que ao você pecar você anula o teu batismo. Batismo eu entendo como o seguinte, como é uma ordenança bíblica. Jesus mostra na Bíblia e deixou o exemplo, né, bíblico de que ele próprio, mesmo sem ter necessidade, foi batizado, mas não tem nada, nenhuma relação com pecado, né? Ou até mesmo, a gente deve tocar aqui mais na frente, a questão da salvação. Sim. Ou seja, não é uma condicional para isso. Então, pra gente iniciar assim, porque eu já estava implicando contigo também da expressão, eu já te batizei aqui antes Sim. de começar. Quais são os princípios e por que eu devo me batizar, Fábio? Vamos começar assim, que eu acho que daí a gente vai começar a puxar os outros assuntos. Bom. Primeiro princípio que eu vejo é o seguinte, e eu acho que é a base, a gente está falando aqui especificamente de batismo, né? Mas eu acho que é a base para tudo que você for fazer na sua vida cristã. É entendimento. Sim. É uma das coisas que também a gente estava conversando, a questão do crente entender o porquê que ele está fazendo e não o simplesmente fazer porque faz, ou porque o pastor diz para fazer, ou porque se ele não fizer pecado, ele vai para o inferno. Sim. Então, um dos critérios básicos é você ter entendimento. E outro segue requisito. Tanto é que o batismo, eu pelo menos enxergo dessa maneira. Apesar de que eu não sei se ainda tem alguma igreja que pratica isso, você ser de imediato batizado, enfim. Mas logo assim, né, que eu conheço alguns lugares que a pessoa aceita, igual a gente tem aqui o apelo, né, da pessoa aceitar Jesus publicamente e já é batizado. Já é batizado automaticamente. Já. Eu vejo, né, até por uma questão bíblica, você tem que ter uns trâmites antes, tipo regeneração, você entender o que é regeneração, o que é santificação e por fim se batizar. Né? Sim. Que você vai ser batizado com um entendimento do que você está fazendo. Mas para mim a base principal é você ter entendimento. Sim. Né? Sim. Através desse requisito que eu estou falando. E logicamente, eu acho que eu vou falar isso aqui umas milhões de vezes. Ler Bíblia. Sim. Tem que ler Bíblia. Não sei como é que a galera consegue ser cristão ou acha que é cristão sem ler Bíblia. Tem que ler para ter entendimento. E no caso do batismo é diferente. A galera vai muito na que a gente já entende aqui do emocional. Eu me emociono, então eu me batizo muito novo, porque tá todo mundo se batizando, então meus amiguinhos estão se batizando, como é que eu vou ser o único de fora? Ou a pessoa, ela realmente compreende, e a gente pode até tocar nesse assunto, de como é que funciona essa ideia de você sentir ou entender que agora eu tenho Jesus e sair só desse emocional para ser algo realmente racional de eu entendo que eu sirvo a Jesus e eu preciso me batizar. Porque qual é o grande ponto de por que eu preciso me batizar, Fábio? A gente falou que a pessoa precisa ter um entendimento, conhecer, mas o momento que ela fala assim, eu preciso me batizar e eu me batizo por isso, porque o batismo me explica isso e eu me batizo para mostrar tal coisa. E que momento, o que você acha que a pessoa tem que ter, e aí não é só um sentimento, mas um conhecimento, para ter essa certeza de agora eu quero me batizar, eu entendo o que é o batismo e para que ele serve? Eu acredito assim, como eu falei, né, passando por essas fases de a pessoa entender regeneração, santificação, o batismo, vamos dizer assim, que seria o ápice da coisa. Ou seja, depois que ele tem esse entendimento, né, eu acredito que brota, né, e acho que
esse a essência do que está escrito na Bíblia, brota um sentimento dele de querer expressar, demonstrar isso através do rito do batismo. Sim. Ou seja, que agora ele é cristão. Sim. E nada mais simbólico, né? Nada mais concreto através de ato, de ação, do que o batismo. Sim. De ele chegar e falar assim, não, ó, eu já entendi o que é cristão, eu sei o que é fazer parte, vamos dizer, da comunidade cristã, eu sei que é Deus, aquilo que eu quero seguir como religião, né? Apesar de ser uma palavra meio assim, meio plural, mas Sim, religião. Sim. O batismo é a demonstração de que ele entendeu e ele vai concretizar esse ato através do batismo. Sim. Então o batismo para mim é o ápice, é o fim. Por isso que eu acho, na minha visão, acredito que não é assim, apesar de termos, né, como o Danilo falou, ainda igrejas que têm essa prática, mas a pessoa tem que ter um tempo, sim, de maturação, de entendimento, né? E depois, por fim, vir a ser batizado. Sim. Que seria a prova de ele ter esse desejo de estar demonstrando para as pessoas publicamente, falar assim, não, eu entendi o que é ser cristão, afirmar eu quero... isso para quem está em volta, assim, justamente. Ó, se você tinha dúvida, agora eu estou mostrando que eu morri para o mundo e estou querendo viver para Cristo. Faço parte agora do time. É isso aí. Até porque eu vou te fazer uma pergunta. Meus amigos que fazem esse tipo de batismo, né, direto, quando a pessoa se converte, eles se baseiam muito em quando o Felipe, né? Sim. Felipe encontra o eunuco e tal, e batiza o cara. Tá. Mas eu fico pensando que ser igreja também é recheado de simbolismo, né? Sim. Então, o batismo é um sacramento, assim como a ceia é um sacramento, e ambos simbolizam algo muito precioso. Eu estou construindo isso porque eu acho que as pessoas às vezes acham que batismo é parecido com um ritual de passagem. Então, eu tenho uma igreja e para eu fazer parte dessa igreja eu tenho um ritual de passagem, só que o batismo é além disso, né? É além disso. Eu queria que se você contasse alguma história, assim, dando alguma aula, algum tipo de... Sabe, as aulas que você dá de batismo, dava de primeiros passos, de fundamentos lá atrás, de pessoas que chegaram com fundamentos completamente contrários, assim, e como você, com toda a sua delicadeza e amor... Você não conhece, muito delicado. Corrigiu essa rota, assim, uma pessoa. Falei que eu conheço ele desde pequeno e ele mete essa. Agora tu vê. Você é um cara muito amoroso. Olha só, ele sabe, você sabe onde ele quer chegar. Você já entendeu, né? Então, ele já tá fazendo isso porque eles falam assim, cara, dá aquele exemplo, fala aquela questão que já aconteceu. Não, pode ter, eu sei que existem várias. Tem outras, né? tem outras. A gente não tá nessa aqui agora. Não, isso aí. Eu sei que existem várias que você contasse algumas assim que, até porque pode ser que seja a dúvida de alguém. Sim. E ela não vai chegar na aula sem essa dúvida agora para se batizar. Você tá falando assim, dúvida de o porquê se batiza? Porquê se batiza, porque às vezes as pessoas chegam, eu já ouvi muito isso assim, tipo, poxa, eu não tô pronto para me batizar. Também ouço isso demais. Não, eu já sei o que é batismo. Tu pergunta pra pessoa, é totalmente contrário, oposto. Então esses exemplos que você pode ter na tua vivência, assim. Esses dois casos aí que você falou, todos os dois eu vivenciei. Há um tempo atrás, né, ou algum tempo atrás, você ouve muito isso na aula. A questão da pessoa até estar fazendo ali a aula, e isso assim... A gente tenta elucidar porque pelo menos me passa na cabeça, pô, se o cara tá rolando essa dúvida, como é que ele quer se batizar? Sim. Ou seja, justamente isso, pô, eu tô preparado, ou até mesmo essa questão, né, pô, mas eu pequei, ou então eu tenho que estar com a vida certinha para... Claro, como você mesmo falou, dentro do meu amor, eu vou explicando para a pessoa que nenhuma dessas coisas é empecilho para que ele se deixe, né, de se batizar. E também já houve casos, né, das pessoas assim conhecidas acharem que o batismo era uma coisa tão simplória, tão simples, né, que não precisava nem o ponto de ter aula, ter alguma explicação. Sim. E eu falei para a pessoa, carinhosamente, vem cá, não, que essa aula, isso eu já sei, não preciso. Tipo assim, a pessoa queria estar, ela tinha capacidade para estar numa classe,
e na época, se eu não me engano, era Primeiros Passos. Se eu não estou enganado, o Hanan pode me corrigir. Era Primeiros Passos, Fundamento... E depois ia pro expositivo. Pro E expositivo Primeiros lá no Passos tempo. ofendia as pessoas também. né? Esse nome era assim, cruel. Né? O cara que... Mas às vezes precisa ser um pouquinho Boa. pra botar assim, cara, vamos pros primeiros passos? que a pessoa tava assim... Tinha que voltar, na minha opinião, tinha que botar Primeiros Passos. Botar uma gostava, galera. eu gostava. Só tinha. gostava. E eu me amarrava, era uma das turmas mais das legais. turmas que eu mais gosto, pô. que era assim de uma simplicidade e perguntas, né? Que Hanan, eu tô até, tá vendo, desviando. Hanan gostava muito de botar também para dar essa aula de Trindade. Tinha que explicar como é que um Deus ao mesmo Trindade tempo é é legal. três. Tinha que ter um podcast só pra falar de Trindade. Tu quer arrumar confusão, né? 6 horas de podcast. Mas aí a pessoa tinha capacidade para estar nessa aula de Primeiros Passos e ela achava que não, que o conhecimento dela era profundo já. E aí eu falei para ela, vem cá, se você não se batizar, você vai pro inferno? Ah, claro, pô, não me batizei, tu acha que eu vou pro céu? Eu falei, filho, faz os primeiros passos. Faz os primeiros passos que você precisa fazer. Então tem realmente as pessoas aceleradas, né, que acham que o batismo ele é tão simples ou simplesmente é um rito, como você falou de passagem, é o ingresso que vai comprar, que vai ser feito ali, né? E agora eu vou pro céu e tá tudo certo. Isso, e eu vou fazer parte da igreja, né? Que muitas vezes a pessoa também, eu já ouvi isso, depoimento, pessoas falando, não, eu me batizei porque se eu não me batizasse, eu não me sentia membro da igreja, né? Sim. Ou seja, essas questões emocionais que as pessoas têm, que não tem, volta a dizer, não tem nenhum embasamento bíblico, não tem nada a ver com batismo. Deixa eu só ser o advogado do diabo aqui, porque eu acho que isso pode render assunto pra gente. Que Marcos 16 vai dizer que aquele que crê, for batizado, será salvo. Por que então, Fábio, que a pessoa não necessariamente é salva quando é batizada? Veja bem, porque a condicional está na primeira palavra. É isso aí. A gente presta atenção na segunda, né? Repete de novo o versículo. Quem crê E for. E se não for? Mas o crer é uma condição. Entendi. É inicialmente. Então, pra ser salvo, o que eu preciso? Crer. Não? Você crer. Não necessariamente ser batizado. Embora eu também já vi relato, e eu confesso que foi só de um casal que já era cristão há muito tempo, e na igreja e tudo, e foi fazer um gabinete com o pastor, agora eu não me recordo, pastor. Não sei nem se foi o pastor Carlos. Me perdoe, pastor Carlos, se eu estou atribuindo isso ao senhor e nem foi com o senhor. Qualquer coisa é ele mesmo, é o pastor Carlos. Não vamos falar que é o nosso, não. Parece, É o outro, é o pastor Carlos. parece que foi fazer um gabinete, porque a esposa era batizada e o marido não era. E o marido tinha resistência para ser batizado. Sim. E eu não sei bem, porque foi feito um gabinete, eu não sei qual foi o que foi alegado. E o cara não queria ser batizado. E eu não consigo enxergar, né? Isso eu já dei exemplo em aula que eu ministrei de batismo. Falei, gente, eu não consigo imaginar um motivo pelo qual o cara é cristão, já convicto, muito tempo na igreja, acho que até exercer, e o cara não quer ser batizado. Sim. Eu não consigo enxergar um motivo. Uma vez, até quando eu citei esse exemplo na aula de batismo, uma das pessoas que estava assistindo falou assim, é porque batismo às vezes traz responsabilidade, o cara não queria ter responsabilidade. Falei, mas depois de não sei quantos anos de vida cristã ele não quer ter a responsabilidade de ser batizado? Tem alguma coisa. Alguma coisa. Mas você tá falando, e eu vou voltar nisso, porque o Danilo foi lá e deu o exemplo do eunuco e do Filipe, né? E aí as pessoas falam assim, usam esse texto para falar assim, cara, só batiza. A pessoa quer, ela aceitou Jesus, meu irmão, não perde essa oportunidade. Batiza. Porque batiza logo e a gente garante. Porque o eunuco falou que é pro Filipe, o que me falta então para você me batizar? Tem água aqui. O Filipe falou, é verdade, tem água. Toma aqui, a aguinha aqui e batizou. Só que a questão está aí. Quando você vai ler a passagem, diz que o eunuco estava fazendo o que antes de encontrar Filipe? Ele estava estudando a palavra. Ele não tinha quem explicasse. Mas quando o Filipe explica, dá todo o contexto para ele. Ele fala assim, cara, tudo que eu li, tudo que eu estudei, ele não era um leigo.
Ele só não tinha a exatidão da coisa. Então, quando o Felipe explica, ele fala assim, tudo que eu li, tudo que eu estudei, faz todo sentido. Então, eu realmente sei por que quero me batizar. Eu estudei sobre isso. Por que não me batiza? É diferente de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento do que o batismo significa e fala, eu só quero me batizar. Por uma emoção ou qualquer outra coisa do tipo. Então, quando o Fábio fala isso, o eunuco ali, ele estava entendendo claramente o seguinte, eu estudei, eu reconheço esse Jesus como meu Salvador e eu quero mostrar para o mundo que agora eu sirvo ele. Como um cristão, Fábio, que você deu exemplo, como é que um cristão diz amar esse Jesus e não querer mostrar para o mundo que ele morreu para o mundo e agora ele quer viver para Jesus? Como é que fica essa questão? Coisa inusitada isso que eu relatei agora aqui, que sinceramente eu tentei imaginar várias possibilidades, apesar da aluna lá ter até levantado isso, da responsabilidade, mas mesmo assim, não, sinceramente, é o tipo da coisa que não tem como eu explicar isso daí. Por que que uma pessoa, eu acredito sim, tem, como a gente está falando, a pessoa tem dúvidas, a pessoa não tem conhecimento, ok, beleza. Agora, a pessoa já inserida no meio cristão, no meio evangélico... Mas eu acho que tem uma questão também assim, eu prefiro lidar com alguém que tem dúvida do que lidar com alguém que tem uma falsa certeza. Sim. Então assim, uma coisa é lidar com alguém que tem uma dúvida. Como é que é? E se eu pecar? Isso eu acho maneiro isso. Mostra até um certo cuidado. Cuidado que a pessoa tem e tal. Agora, existem muitas pessoas, eu vou voltar no início da nossa conversa, que estão um tempo na igreja fazendo um monte de coisa e dizem saber muita coisa, mas tem o quê? Uma convicção errada. Então esse cara está exercendo o ministério dele lá, diz exercer o ministério dele, diz servir na igreja, mas não tem um real conhecimento, tem um falso conhecimento, uma falsa certeza da verdade. E no caso dessa pessoa, né, em questão, que eu nem sei quem é, não conheço, não vi, não me pareceu dúvida. Ele parece que ele tinha alguma coisa reticente. Ele tinha tanta certeza que ele não queria se batizar. Que ele não queria, não era questão de dúvida, ou pelo menos não me pareceu isso quando viu. No meio cristão já era uma coisa ali realmente oculta ali dele, questão dele, pessoal dele, que tipo assim, sei lá, vou inventar aqui, né? Não, se me batizar, eu vou perder metade do meu caráter. Não, uma coisa, tô falando uma coisa absurda, né? Sim. Sei lá, uma questão dessa assim, não é uma dúvida que ele tinha. Eu conheço gente que não se batiza na igreja evangélica porque já foi batizado na católica. Tá. E aí entra naquele... Vai esbarrar nisso antes do necessário. Não, mas vamos lá, a gente vai chegar lá, Fábio. A gente vai chegar lá. Vai esbarrar nisso antes do necessário. Vamos, a gente já tá aqui. Já tá aqui, que é a questão do batismo infantil. Bom veneno, rapaz. Não, porque assim, aí eu conheci mesmo uma pessoa que falou assim, não, já fui batizado na católica quando criança. E aí, olha que loucura. Aí ele começou a usar o simbolismo que o presbiteriano usa para batizar criança. Então, mas ele se batizou na presbiteriana? Não, ele se batizou na católica. Aí ele falou assim, mas eu já tenho no meu coração o quê? A marca, assim como o judeu quando nascia tinha marca. Então eu só agora me reencontrei, não preciso me batizar de novo. Esse cara era presbiteriano ou era católico? Antes? Acho que ele era, sei lá. Não sabe, então. Acho que era pentecostal, porque às vezes rola essa mistura. Não, pentecostal. Como é que tu responde um cara desse, Fábio? É muito simples. Se ele falar assim, não quero ser batizado, porque eu fui batizado na igreja católica, fala, tá, suponho eu, né, até por tradição, que na igreja católica você tinha assim meses de vida, né? Você acreditava em quê? Você tinha consciência de pecado de quê? Você sabia o que era a regeneração? Você estava num processo de santificação naquela época, que é esses pré-requisitos até se chegar ao batismo. Então, filho, sinto te dizer, com o meu amor, que o Danilo falou, não valeu de nada esse batismo teu. Com o meu amor, não vale de nada. Exatamente. É simples. Porque aquele negócio, isso daí é simples. A pessoa que fala isso, ela tem lá as desculpas dela, mas aí é aquilo que eu falei, né? Eu vou falar isso milhões de vezes aqui. E a Bíblia, gente? O que a Bíblia diz? Tem algum embasamento bíblico isso? Não tem. E até, né, aquilo, não vou fugir do assunto, mas aquilo que a gente estava falando antes lá. Isso puxando para o nosso meio mesmo cristão.
que é triste dizer, né? Porque a gente falando de outros ainda tem aquela desculpa, porque tem uma visão diferente, tem uma teologia diferente, Sim. mas dentro do nosso meio cristão. Gente, tem que se entender o que está escrito na Bíblia. Sim. Tem que realmente entender o que o texto quer dizer, que também muitas das coisas tem interpretações não, eu não gosto muito dessa palavra, porque a Bíblia ela não é interpretativa, né? Que Se você for para interpretações, aí cada várias. um tem uma ideia, cada um tem uma visão, mas você entendeu o que realmente o texto real quer sentido dizer. do texto, O né? real, O seu contexto. justamente, você falou muito bem. O real sentido do texto. E até como a gente estava falando antes, não sei se você já estava lá, acho que você chegou depois. Eu sempre caracterizo isso por 4 questões. Uma, mitos e lendas da Bíblia. Coisas que as pessoas falam, repetem, e tu não sabe nem quem começou, e aí tu pergunta, tá, mas onde é que está isso na Bíblia? E ninguém te mostra. Segundo, você adaptar o versículo àquilo que você quer dizer. À sua vontade. Ou seja, pega... Versão Hanan Camilo. Eu faço isso direto, pô. Pega eu penso que eu quero, depois eu acho o versículo. É verdade. O que eu vou pregar? Quero falar isso aqui pra igreja. Eu acho Olha, construo. eu tenho um relato da faculdade. Aí o professor tava falando, cara, meu professor de interpretação bíblica é um cara respeitadíssimo na academia. Fraco, sacanagem. Qualquer um amassa ele. E aí, irmão, botei ele aqui, poder bater com ele, rapaz. Aí um dos alunos dele da graduação, não era do mestrado, da graduação, ele mandou fazer assim, ó, você vai fazer um esboço, ele estava dando aula de hermenêutica, você vai fazer um esboço sobre a pregação, ok? E vai trazer esse ao trabalho. E aí o garoto entregou uma pregação, e ele leu e ele falou assim, deu vontade até de chorar, tava lindo demais. Só tinha um problema, não tinha versículo. E aí o garoto chegou pra mim e falou assim, professor, eu já tenho tudo prontinho, eu só preciso de uma ajuda sua. Me acha os versículos pra eu poder comprovar o que eu tô colocando. Entendi. E aí o professor falou, cara, tá lindo. Se fosse uma palestra, se fosse qualquer outra coisa. Discurso modificado. Mas isso não é uma pregação. Porque você não pode pegar um versículo pra comprovar algo que você acha. E você não acha no relato, na interpretação correta da Bíblia, você explica o que está na Bíblia. Um segredo que eu gosto de dar para as pessoas, não é um segredo, né? Porque isso é... Mas se que as contar agora não é mais segredo. Não é mais segredo, mas que eu normalmente digo para as pessoas o cara tá falando muito de um versículo só. Lê o capítulo. Era onde eu ia chegar. É justamente isso. A pessoa tira um versículo e vai dar heresia. Diz a regra, né? Me corrija se eu estiver errado. Diz a regra da hermenêutica que no mínimo você tem que ler 3 versículos anteriores e 3 posteriores ao versículo que você quer. Mas eu gosto disso. Eu aconselho justamente isso, a ler o capítulo todo. Porque às vezes tem aquilo também. Nenhum capítulo vai ter o contexto todo. Sim. Aí mas já todo. ajuda pra caramba. E aí. A outra coisa eu falei, né? Os mitos e lendas, você adaptar a outra. Tava falando pro Hanan, principalmente no Novo Testamento, né? Enfim, Evangelho principalmente, a pessoa esquece de um detalhe. Jesus era judeu. Ele nasceu como judeu, viveu como judeu. É por isso que eu falei o Novo Testamento, é a galera toda. Tá, né? Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. E por último, o último grande problema da questão das pessoas realmente saber o que está escrito na Bíblia, o real entendimento do texto, é a bendita da nossa tradução, né? Você pega no original, é outro entendimento. Quer ver um exemplozinho rápido? Por favor, me ajuda, tá? Senão eu acabo saindo, desviando para outro assunto. A gente tá falando de batismo. Fica tranquilo que a gente volta, Fábio. Quer ver um exemplo rápido, essa questão da tradução, né? Estamos na época da graça, a galera gosta disso, não tem mais lei, acabou a lei. Né? E Paulo ainda comprova isso lá em Romanos 10. O fim da lei é Cristo. Fim, acabou. Mas aí quando você pega no original e vê que essa palavra que está traduzido como fim é a palavra telos, que quer dizer finalidade ou objetivo, já muda toda a visão. E aí pega o que o Danilo falou, você lê o capítulo todo, você vai ver o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que você não deve, não é legal você cumprir a lei simplesmente como uma ordem. Se ao cumprir a lei você não espelhar
não mostrar Cristo, porque a finalidade da lei, o objetivo da lei é Cristo, não vale de nada. Sim. Quer dizer, já muda todo o entendimento, Todo né? o contexto da Em coisa. vez disso, da pessoa achar que simplesmente... Posso não tem complicar isso só lei. mais um pouquinho? A gente não vai falar disso, só quero complicar mais um Pô, pouquinho. como é que tu quer complicar e a gente não vai Não, falar? só falar um negócio assim. Porque Jesus era judeu, Sim. Paulo era judeu, Sim. sei lá, Olha onde Tiago. olha onde tu vai chegar, cara. Mas olha, ele- presta atenção. Olha onde Mas você eles vai não chegar. criam no mesmo judaísmo que Moisés, por exemplo. Eles não Não. criam. Isso aí- Vamos. Eu não tô... Você não tá Bota o errado, batismo. não. Olha só o que ele tá fazendo. Falei que eu não queria fugir. Eu Vamos, não vou. vamos. Tá atiçando o Fábio. A gente você tem que voltar aqui pra gente falar sobre o judaísmo do segundo tempo. Legal, É. legal. E sobre Trindade. Sobre Já Trindade. temos mais 2 episódios. Mais com o 2 Fábio. episódios com o Fábio. Mais 2 episódios. Olha só. É isso aí. E fora os outros que eu não falei, nem vou É. falar a questão dos mitos e lendas. É, não, que Tem isso. uns textos aí que eu vou te falar. Quem nunca ouviu numa pregação, né, que Jesus, depois que morreu, ele desceu ao inferno e tomou a chave da morte do inferno de Satanás. Bonito isso, né? É uma É briga poético, épica. é poético. É uma briga épica. É. Onde é que tá É isso o na Bíblia? profundo. É o profundo. Tu gostou, né? É o profundo. Mas onde é que tá isso na Bíblia? É. Pede para a criatura. Quem nunca ouviu numa pregação que lá em Gênesis, Deus ia, né, na viração do dia, conversar com o homem? Onde é que está isso na Bíblia? Olha o Fábio, olha o Fábio. Olha o Onde Fábio é que tá trazendo isso na isso aí. Bíblia? Olha o que tu arruma. Mas é isso mesmo. Aí a galera vai ficar agora querendo saber isso aí. A gente vai ter que fazer outro episódio, Fábio. Entendeu? Faz, não tem importância, não. Ó, pra gente voltar pro batismo. Rapaz, tu não começa com essas histórias. Antes Tu da gosta gente de- voltar ao batismo, já se inscreveu no canal? É isso aí. Primeiro de tudo, se você não se inscreveu, para aqui agora. A gente vai parar agora o podcast. Acabou. Acabou. Vou esperar você descer. Acabou a e se curiosidade. inscrever. É. Vai ficar sem saber. Deixa o like. O like ajuda o vídeo ser espalhado. Quanto Sim. mais like a gente tiver, mais o vídeo é espalhado para pessoas aleatórias. É O possível. comentário também. O Então, comentário. comenta mais de uma vez. Comenta assim, gosto desse assunto. É legal isso aqui. Vai comentando várias vezes, porque isso também Posso faz... ser polêmico nisso também? Pode. Se você não gosta, dá dislike. Dá. Porque o dislike também ajuda a gente. A Achou gente que só- tá falando besteira? Dá dislike. Dá dislike. Se E você comenta colocar- reclamando. O Danilo tá falando heresia. Pode colocar. Não tem Danilo. problema. Danilo. O Danilo. Ele é o responsável. Opa, o Danilo, eu não. Mas Eu não. comenta, compartilha com as pessoas, aquele grupo de futebol, o grupo da família, pega o link, compartilha lá. A gente tem bastante coisa pra falar aqui Olha, ainda. pra quem se batizou e tá com dúvida, compartilha. Pra quem ainda não Exatamente. se batizou e tá pensando nisso, compartilha também. E lá no início, o Danilo foi abrindo várias portas, né? Danilo igual a metralhadora, já mandou várias. Tá. Ele falou sobre a questão de, se eu não me batizar, eu perco a salvação? Ou eu não tenho a salvação? Você já explicou que a salvação vem por crer. E se você crê, você se batiza. Sim. Mas às vezes não dá tempo de se batizar, né, Fábio? Justamente. Às vezes só dá tempo de crer. Em cima, E em cima desse rapidinho. negócio da salvação, eu também sempre explico, gosto de explicar isso. A salvação realmente ela é uma dádiva, né? Uma graça. Uhum. É dado por graça, né? E há uma condicional, é mediante a fé, Sim. é isso que está na palavra. Mas eu vejo o seguinte: a salvação é uma coisa tão simples e tão dadivosa mesmo de Deus, que as pessoas têm dúvidas se são Sim. salvas, ou tem essa questão, perdi a salvação. Uhum. Gente, por isso que eu digo, as pessoas até confundem uma coisa que parece assim muito similar ou quase que idêntica, as pessoas confundem, né? Salvação com a questão de reino, com a coisa de estar no reino. Sim. A salvação, eu sempre falo isso, gente, a salvação é uma coisa simples demais. Você falou, você confessou Jesus como Senhor e creu no coração que Ele ressuscitou dos mortos, está salvo. Uhum. Uma vez eu vi também uma entrevista de um depoimento de um ex-espírita, né? E quando ele se converteu, que ele aceitou, né, a Cristo, se bem que, gente, eu confesso, eu falei agora, é outra coisa também. Não gosto muito desse vamos termo. aceitar. Esse termo, eu acho. De Mas, reconhecer enfim. o que Cristo fez por ele. Ele entendeu o Isso evangelho, aí. entendeu?
E ele, quando falaram para ele, né? Falou, não, você agora tá salvo. Ele falou assim, mas só isso? Eu não tenho que fazer mais nada? Aí ele falou, pô, lá no Espiritismo eu tinha que fazer não sei o quê, o ritual de não sei o quê, me cortava não sei o quê pra entidade. Só isso? Eu só falei isso e tô salvo? Só. Então eu vejo essa questão que as pessoas têm também essa coisa, né, meio mística, porque a gente também, como evangelho, a gente tem muitas essas Sim, coisas sim, místicas, sim, né? sim. A gente não gosta de uma coisa assim, senão não é cristão, não é É. evangelho. Tem que ser uma coisa espiritual, um repleplé, uma coisa misteriosa para o troço ter base, Claro, né? claro. Então veja que essa questão até da salvação, né? Que tá, como a gente falou, não tá ligado em nada com o batismo, mas as pessoas têm dúvida. Sim. Então é o tal negócio, ela tem dúvida do batismo, tem dúvida da salvação, e muitas das vezes por esse pensamento equivocado, né? Eu acho que o exemplo mais claro que a gente pode dar na Bíblia, falando sobre salvação e que o batismo não é um condicional disso, é o ladrão na cruz. Uhum. Porque não deu tempo dele ser Você batizado. batizado. Né? Então ele aceita, ele entende a salvação, ele Bom exemplo até do que você está falando do ladrão na cruz em relação a isso que eu acabei de falar, da questão de salvação e reino, né? Que a Sim. pessoa não está salva, né? Sim. A questão do ladrão na cruz, lá, quando fala, né? Ele vai puxar Ele outra foi polêmica, salvo? Ele vai puxar outra polêmica. Ele vai puxar outra polêmica. Ele foi salvo? Claro, né? Não foi o que falou besteira. Sim. O que reconheceu. Sim. Foi salvo? Claro. Foi, claro, não tenho com dúvida. certeza O da direita. Não foi da esquerda. Não, foi da esquerda. Eu vou puxar polêmica. Isso. Eu vou puxar polêmica. Mas então, ele Brincadeira, foi meus salvo. amigos aí, canhota. Né? Se ridículo aí, filho. Dá teu Sim. jeito. Meus amigos que fizeram L, Deus abençoe vocês aí. Tô pagando R$60 no café. Se convence. Se convertam aí, ó. Se redime. É. Mas então, ele foi salvo? Não temos dúvida, foi. Claro. Mas o que ele diz para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reino. Aí Jesus diz para ele que Tá ainda polêmico, hoje, tá polêmico, tá polêmico. ainda hoje estarás comigo no meu reino. Foi isso que ele falou? Que Jesus falou? Não. Então isso é para você ver como é que as pessoas Falei confundem pra você salvação. que Ele abriu uma Correto. portaça agora. Eu falei pra tu. Mas é só abrir a porta, deixa o povo entrar. Olha, e eu não respondi, o Danilo não respondeu pra onde vai, a gente sabe pra onde vai, não. Jesus não fala reino. Então, se você não sabe, vai ler lá o final dos evangelhos e acha lá o que Também Jesus a gente falou. falar tudo aqui, Né? faz o povo ler, gente. Isso Tem que aí. Mas ler. esse lance que você falou da salvação ser simples, eu lembrei de um poema de um teólogo holandês. Ele fala o seguinte: a salvação é tão Não, simples. fala em holandês. É Isso aí. A salvação é tão simples como o primeiro eu te amo que você ouve do seu filho. Às vezes é bagunçado, às vezes é simples, Uhum. mas pra quem ama é profundo. Sim. Porque é crer verdadeiramente. Porque eu acho que assim, igual alguns exemplos, eu vejo pessoas dizendo o seguinte: é só crer? Então se eu pecar a vida inteira e crer, eu vou ser salvo? Então assim, às vezes a gente entra... muita coisa do evangelho, eu tô falando isso porque a gente tá numa série de mensagens sobre Cristo, lá com os jovens, explicando o ministério de Jesus. A gente fala, e as pessoas falam assim: mas eu já sabia. Mas você tinha consciência daquilo que a gente tá falando? Quando você fala que Jesus é rei, você sabe o que isso quer dizer? E quando ele diz que ele é Senhor? Porque às vezes vira vocábulo de um cristianismo cultural. Sim. Igual a salvação. A salvação é crer. Ou até mesmo o batismo, que é o tema. É só entrar nas águas. Mas a gente perde a profundidade. Claro. Eu te amo do meu filho, quando acontecer, para 99% das pessoas, é um eu te amo de uma criança. Sim. Agora, quando a Juliana falou eu te amo pra você pela primeira vez, como isso tocou no teu coração? Então a relação muda a profundidade, isso que eu quero dizer, entendeu? Claro. Claro. É Nesse outra sentido. coisa, você falou aí essa questão, né? Tá lá explicando para os jovens, já quando fala que Jesus é rei. É outra coisa também que eu vejo que a galera, mesmo porque, até por uma questão, né, do nosso cotidiano, a galera não entende essa questão de reino. Sim. Sabe, né? Ouve falar que Jesus é rei. Canta. Mas não tem noção de reino. Mesmo porque até o nosso sistema de governo, né? Sim. Não é monarquia, É nosso verdade.
como é que se diz? Democracia barra hashtag bagunça, enfim. Esse Então, conceito, quando Jesus usa na época dele, faz muito sentido porque todo mundo entende o que é reino, reino. porque eles viviam nesse modelo. Então, para eles é natural quando Jesus... E é muito incrível como Jesus ele usa as coisas do cotidiano e do dia a dia para poder explicar o que ele veio fazer, Sim. o que ele é e como é que tudo funciona. Né? Então a galera não entende. A maioria das pessoas, eu também sempre que tenho oportunidade de falar isso, a maioria das pessoas quando se fala de reino, eles pensam numa extensão territorial. E reino, eles têm que entender que reino vem de rei. Rei é monarquia é um sistema de Isso governo. aí. Então, quando a pessoa, né, gosta, tá louvando, vem o teu reino, você tem que entender o que você está falando. Você vem o teu governo, o teu mandatário sobre a minha vida. Você Isso está aí. abrindo mão do teu eu para que entre o reino de Cristo, né, em você. E as pessoas não têm esse entendimento, né, Sim. de reino. Até por essa questão que eu falei, o nosso sistema de governo é outro. Com enfim, certeza. Se tem. cria essa confusão, né? Mas eu acho que seria legal a gente saber, você contar um pouco como é que funcionou o batismo para você. No Fábio. Como é que foi? Como é que você, Fábio, não agora como professor, mas como é que o Fábio entendeu que ele precisava se batizar? Como é que foi essa questão do batismo? E aí a gente parte para outras perguntas depois que você contar isso. Como eu falei, não sei se eu falei agora aqui, né? Ou lá antes da gente vir para cá, eu fui, assim como o seu pai, o nosso pastor, fui batizado lá na Congregacional. O Danilo também foi lá, não foi? Foi por aspersão. Eu, na época, eu não tinha essa questão, não tinha essa questão assim, em termos de polêmica. Vai ser por aspersão, não vale, a imersão. Mas eu me lembro até hoje. Eu conversei com o pastor Carlos uma semana antes, fiz um gabinete com ele, e não era nem em relação, porque como eu te falei, né, eu ia aos cultos, né? Minha esposa que, como o nosso pastor diz, ela nasceu num berço evangélico, por tradição, enfim. Mas eu fiz um gabinete com ele e na época, se eu não tô, que também já faz tempinho, foi algumas questões que eu queria colocar para ele. Eu não fui fazer o gabinete para poder me batizar. Sim. Não, eu fui conversar questões na época que, enfim, não sei se me afligi, que já faz muito tempo. Sim. E aí eu conversei com ele tudo. E em algum momento, parece da conversa, ele falou alguma coisa de entregar realmente o evangelho e tudo. Isso acho que foi no meio da semana, uma quarta-feira, uma terça-feira, eu não me recordo muito bem. E aí teve o culto de domingo, e aí teve, né, aquela parte que as pessoas entendem, mostram que entendem o evangelho, né? Gente, só para o pessoal entender, falando assim é a parte do apelo, enfim. Mas aí, eu me lembro bem, eu estava sentado do lado de um rapaz chamado Kiko. Ele até, eu não sei se, Danilo, você era muito novinho, teu pai deve lembrar disso. Tinha o Adiel, que tinha um grupo de teatro e ele fazia até a peça O Inimigo. E esse Kiko fazia parte de um dos personagens e tudo. E aí, ele, por algum motivo, ele me viu, né, na hora ali do apelo e tudo. Ele veio conversar comigo e tudo. E aí eu falei assim, cara... Ele me fez umas perguntas, tipo, você tem consciência? Eu falei, tem, inclusive eu conversei com o pastor Carlos e tudo. Aí ele falou, se você quer, eu vou lá com você. Aí eu falei, tá bom, eu quero sim, quero. Mas você precisa? Ele falou, não, tô falando isso pra questão de apoio, mas se você quiser ir lá, não é necessário, né? E eu fui, e naquela época se batizava lá na época, né, na mesma hora, por aspersão. Só que eu tinha, porque é aquilo que eu falei, apesar de... eu não me considerava cristão. Considerava, não estou nem falando dessa questão por não ser batizado, porque eu não tinha mesmo frequência na igreja, enfim. Eu ia porque minha esposa ia, acompanhava ela, enfim, essas coisas. E houve uma época até que eu tinha uma sequência boa de domingo, de ir.
Mas eu tinha um... Sequência boa. Ele tava indo legal, sem tava, faltava, sem entendeu? faltava. Tava No com a mês, carteirinha duas. tudo carimbada lá, compareceu aquelas carteirinhas de colégio, compareceu. O Fábio já Mas- tava até dizimando, pô. Tava Mas legal já. Mas uma coisa que eu sempre gostei, uma vez eu falei isso pro seu pai e ele nunca mais esqueceu. Depois ele encontrou tempo depois, ele falou: "Não, você uma vez falou isso. Eu sempre gostei de Bíblia. Eu sei até hoje, né, que Deus fala de várias maneiras, fala através dos louvores, mas o meu momento de culto era o momento de Bíblia. E eu já tinha essa questão de entendimento, não era nenhum estudioso, Sim, agora sim. muito mais, por gostar mesmo. Mas quer dizer, eu quando fui lá na frente, eu não fui com falta de entendimento. Eu não tinha, pelo menos até hoje, eu não me lembro de nada de emocional ou de emocionante que me fizesse Sim. lá na frente. Muito pelo contrário, né? A vida regrada que eu levava mostrava que não tinha muito incentivo para mim lá para frente. Mas foi realmente com entendimento. Por isso que eu me batizei por aspersão com convicção e até hoje é o batismo Sim. que eu tô indo para a glória com Acho ele. só que vale acho que Isso só que aí. vale a pena, porque às vezes esse termo não é tão comum, né? O batismo com aspersão é quando você asperge a água na pessoa. Pô, Então, tu não ajudou muito. É, eu posso concluir, você não Poxa, terminou, poxa, você não cara. contou. A Luísa riu ali alto agora, porque a Luísa Então, por não exemplo, aguentou. quando o batismo por imersão é o quê? Você pega a pessoa, você imerge ela, você mergulha ela na água. Isso. A aspersão, muitos teóricos vão definir, por exemplo, quando batizam aqueles 3.000 em Atos, ou quando vai batizar o carcereiro, Atos 16, por questão de logística, às vezes, algumas igrejas adotaram a aspersão, que é você derrama a água na pessoa ao invés de derramá-la na água. Então é o Afundar sentido ela na contrário. Muito parecido com o que faz na católica com a criança. Perfeito. Aí fica mais fácil. O meu foi só assim, eu botei a cabecinha lá, derramaram água na minha cabeça 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando fui batizado. E aí não tem, nós como igreja de Cartas Vivas, nós gostamos de fazer por imersão, mas não existe nada que condene o batismo por aspersão. Inclusive, em alguns casos especiais, nós fazemos. Claro. Nós fazemos por questões, às vezes, médicas, questões legais, questão de que a pessoa está precisando, logística. Então não é pecado fazer um ou fazer outro, né? A gente segue o modelo de imersão porque a gente vê acontecendo com Jesus dessa maneira. Perfeito. Então é um modelo que a gente segue. É. Mas não significa que o de aspersão não é um batismo válido. Não, pelo Né? contrário. E vale ressaltar o seguinte, dentro disso que vocês estão falando, então não é a quantidade de água ou em que parte do corpo a água te pega, se é do corpo inteiro ou só na sua cabeça. O que realmente te batiza é aquilo que a gente falou aqui de início, a questão do entendimento. entendimento. Você está fazendo Sim. aquilo com consciência, com Sim. convicção. Então, a água realmente é a mera formalidade. Sim. Como o Danilo falou, às Sim. vezes o cara tá no leito lá, doente. Vai fazer o quê? Montar uma piscina do lado do leito e Perfeito. jogar o Não, cara lá? existem países que tá muito abaixo de zero. Como é que você mergulha Mergulha o alguém? cara. Então tem toda essa situação Justo. também. Vários E, casos. como a gente disse, o batismo é a confirmação e a demonstração pública de que você vai ter uma Sim. nova vida. Mas o batismo não salva. Então, essa questão de ser uma água na cabeça ou ser imersão, entendemos aqui na igreja como imersão um modelo ideal. Mas a gente não vai entrar nessa Mas não discussão. desdenha Não. da questão de ser... Sim. A gente já teve que batizar pessoas aqui, por exemplo, questões médicas. Então a pessoa ela não podia ser imergida na água. Sim. A gente fez por aspersão, mas o que vale é o quê? A consciência Claro, dela, aquilo que o batismo está justamente. fazendo. De ser, enfim, não vou entrar nisso não. Puxar outra porta. Cara, o pessoal vai assistir no podcast e vai falar assim, cara, tem uns 5 assuntos aqui que eles só soltaram e não falaram nada que a gente precisa falar. Mas Para isso, leiam a Bíblia. Mas, Verdade. você falou do seu batismo, que foi uma coisa, um entendimento de conhecer, de ter convicção do que era aquilo, de como aquilo valia para você, e até de reconhecer mesmo Cristo na sua vida. Como é que você, como pai, agora como avô, né,
O vô, na verdade, só tem que estragar os netos. Então, esse agora é um trabalho do Vinícius e da Jéssica, de educar a Joana. Eu sei que você não vai aguentar e vai sempre dar aqueles conselhos, né? Orientar sua neta. Claro, vai orientar sua neta. Não, estou falando que ele vai fazer isso com todo amor. Sim. Né? Mas vai ali. Mas como é que foi você passar essas convicções, não só agora para os seus alunos, mas primeiramente para sua família? Né? A Luciana já era cristã, então ela já era batizada. Mas e os seus filhos? Quando você teve Vinícius e Juliana, como é que você passa esse entendimento e a importância de reconhecer a Cristo? Porque eles precisam encontrar Cristo. Eles não é aquela história de filho de peixe, peixinho é. Não é porque você é convertido que seus filhos são. Eles precisam ter esse encontro. Como é que você trabalhou isso na vida dos seus filhos até o ponto do batismo deles também, né? Isso é interessante, que aí entra meio que uma parte do meu testemunho, né, de vida, como eu falei, não era, né? Literalmente, acho que minha esposa que poderia até dizer melhor disso, falar disso. Esse Fábio que vocês veem agora, nem de longe era o Fábio de antes. E o pastor Alexandre também ele faz parte dessa trajetória aí. Por quê? Para sintetizar, né? É aquilo que eu falei, eu lá na Congregacional. E outra coisa, deixar bem claro, né, gente? Estou falando da Congregacional e que eu não era nada. A Congregacional é porque eu não valia nada mesmo. Não queria nada. Que a Congregacional também é uma baita igreja para quem quer desenvolver, quem quer crescer Pastores espiritualmente. sérios, Pastor Carlos, né? Enfim, tudo lá, porque senão... Quase 110 anos de igreja não é à toa, né? Pô, e é aquele negócio, porque normalmente a galera gosta, né? Não tive oportunidade. Não foi nada disso. O Fábio aqui não queria nada com nada. Nada com nada, né? E uma boa parte, o Vinícius é mais velho que a Juliana, né? E uma boa parte da vida assim de adolescente do Vinícius, isso é uma outra coisa também que assim Deus me deu assim como dádiva. O Vinícius ele nunca os problemas que normalmente as pessoas têm com um adolescente, né? Aquela rebeldia, o Vinícius sempre teve um coração dócil. E teve um coração dócil por conta do coração dele mesmo, ou, né, ele literalmente puxou totalmente a mãe. Não foi o pai, porque exemplo não dava nenhum para isso. Ou seja, ao ponto de, por exemplo, eu me lembro uma vez, o Vinícius lá na rua, aí era a época desse negócio de festa junina, né, tinha aquelas barracas para comprar troço, ele queria ir lá com os garotos, com os colegas, e era na rua, não era longe, mas era, sei lá, 2 ruas depois, enfim. E eu falei pra ele assim, pô, Vinícius, não vai não, cara. Faz um negócio, chama lá os moleques lá pra casa então, lá, você joga um videogame, eu pago pizza, mas não vai não. Em qualquer outro adolescente, pai, mas que coisa... isso, pai? Na hora, e ele tinha um poder de persuasão bom que ele convenceu lá os amigos, foi todo mundo lá pra casa. Então, todo mundo saiu da festa pra comer pizza. Pra ver algum filme antigo, porque tem essa, na casa dele, vou falar demais. Tinha um blockbuster assim, só de relíquia, né? Cheguei a ter 150 DVD de filme. Então foi ver todo mundo algum filme antigo de morte. Quando deu um lançamento, né? Não. Em Nome da Rosa. Uma coisa assim. Também. Mas então o Vinícius sempre teve esse coração, então não tive esse problema, porque exemplo não dei nenhum. Então, uma boa parte da minha vida, né? Por exemplo, aí teve, quando aí já não era adolescente, a parte adulta do Vinícius não era, vamos dizer, também aquilo que se pode se dizer cristão, né? Gostava muito lá, como é que era? Aquela bendito lugar ali na Barra Music. Eu não sei não, eu sou crente. Ia pra lá, pra desespero da mãe dele, voltava de madrugada e coisa. Aí teve um dia que eu falei assim, que realmente, voltar no meio da madrugada, eu falei, olha só, faz um negócio, tu vai, então tu vai ficar até de manhã. Aí ela disse, mas piorou. Vai mandar ficar até... Eu falei, que de manhã já amanheceu o dia, tem gente na rua e coisa, é melhor do que vir durante a madrugada. Enfim, e aí foi quando eu vim aqui pro Cartas, né?
a Luciana estava lá numa transição, saindo lá, e estava com as crises de procurar a igreja, que não sei o quê, e estava esperando uma resposta de Deus. E ela veio falar. Ele conta, ele mesmo ri. Ele e- tá doido pra falar outra coisa. Não! A cabeça dele tá funcionando em outra parada, Will. Ele tá assim, ó. Não, isso não. matutando. Do jeito que eu tô falando pra vocês verem como é que eu fui a resposta de Deus. Aí ela nessa crise, tudo. Aí ela veio e contou, né, pra mim. Aí eu virei pra ela e falei assim, que ela tava querendo, né? Uma confirmação. Aí quando ela falou, pô, não, pô, assim, lá pro Cartas, mas sai da convencional, são anos lá. Aí eu virei pra ela e falei assim, olha só, se tu for pro Cartas, eu vou também. Lá eu vou ser cristão. Ih. Aí quer dizer, Ela falou, é a resposta. é a Era tudo que eu resposta. precisava, mano. E dali eu tive, né, quando a gente veio aqui conversar com seu pai, tudo, o pastor Alexandre, e a gente marcou um café num lugar maravilhoso lá no Forte de Copacabana, tomando. E aí ele virou pra mim e falou assim, Pô, se teu eu pai nunca me levou pra uma esqueço. reunião no Forte. Nem o filho. Nem o Fábio, filho. É diferente mesmo, Fábio. Porque Resposta de Deus. Resposta de Deus. Mas aí chegou lá, isso eu nunca esqueço, eu já falei isso algumas vezes pra ele. Aí numa altura lá da conversa, ele virou pra mim e falou assim, mas vem cá, o que você acha que Deus tem pra tua vida assim, como chamada e coisa? Eu virei pra ele e falei assim, ó, pastor, não querendo ser pretensioso, o pessoal lá em casa diz que eu explico bem. E eu gosto realmente de explicar as coisas, assim, do que eu sei, ensinar. Aí ele virou e falou, eu também acho isso. Ele falou, ó, só tem uma coisa. A tua missão agora é trazer teu primogênito de volta pra você. Aí o que ele falou me marcou. Ele falou, só tem um negócio, não esquenta não. É só tu se posicionar que ele vem. E cara, pode perguntar isso ao Vinícius. Eu não fiz absolutamente nada. Depois que eu vim pra cá, eu não fiquei. Vinícius, não, vamos pra igreja, você tem que ir pra igreja. Então não, que tem que ler. Nada. E veio. Posso contar a história do Vinícius nessa época? Pode. A gente começou um PG lá na casa do Fábio. O Vinícius saía pra jogar bola, passava no meio do PG. Valeu. Valeu, até mais tarde, hein? Voltava, comia a comida do PG. Ué, até eu ia E descer. não ficava, mano. Eu não ficava no PG. Não ficava. Aí, alguns anos meses depois, eu acho, eu tava lá, se tornou mediador daquele PG. Ele tava constrangido. Pô, ficou sem graça. Mas foi isso. E realmente eu também criei abracei mesmo, né? Recebi, como a gente gosta de dizer no meio evangélico, recebi essa palavra do pastor e realmente foi exatamente como ele falou. Eu me posicionei nisso que a gente também está falando aqui, até nas bases do batismo, né? Sim. De se posicionar, de ter entendimento, de realmente exercer uma vida cristã. De não ter o conhecimento só pelo conhecimento, Justamente. mas viver o conhecimento que você adquiriu, né? Praticar Sim. Isso faz... Até porque esse é o significado de se converter de verdade. Ah. Né? O rito do batismo, quem está falando do sacramento do batismo, é a morte de um ser na ressurreição agora em conjunto a Cristo. Agora estamos unidos a Cristo a partir do batismo. Sim. E isso muda várias perspectivas. E até o que eu queria entrar, que você ainda não vive só para literatura ou para teologia. Você tem o seu trabalho fora daqui, né? E a gente sempre entra nisso, até pelo nome da igreja ser Cartas Vivas, ter todo esse simbolismo. Como é que para você, Fábio, é lidar com isso, assim, de tipo, cara, expressar essa nova vida unida a Cristo fora daqui? Olha, para mim, vou até me pegar o que você está falando, a questão do trabalho, né? Primeiro que eu tô negócio lá, e eu não posso fazer, né, que senão seria um julgamento e um julgamento errôneo, mas eu acredito que lá tem cristãos. Não sei se são cristãos mesmo, de só frequentar, ou seja, é aquilo que eu falei, seria uma leviandade minha eu falar, determinar isso. Mas, pelo menos dão indícios de que são cristãos, ou pelo menos aqueles jargões, né? Amarrado, varão, aquelas coisas. Mas, enfim,
E é onde eu começo, né? Que sempre surge dúvidas, sempre metem, né, uns versículos. Eu falo, mas meu Deus, onde é que está isso na Bíblia? E aí, eu nunca perco a oportunidade Ah, de explicar nada. Jamais. E o diferencial, que aí eu vou ser até assim, né? Benevolente, até como eu era antes. Apesar da vida esquisita, torta, né? Pecaminosa, mas também não é pecados. Era pecado, era pecador, não tinha consciência de pecado. Mas minha vida também não. Meu testemunho, na verdade, se eu fosse falar, não tem nada de impactante, nada de. Um testemunho sem graça. Não tem nada de. Então eu sempre fui muito, mesmo antes de ser cristão, sério. Sim. Nunca fui dado muito papo, a conversa no trabalho, essas coisas. Então, eles mostram, eles veem um diferencial também nisso. E aí, normalmente, sempre sai aquela pergunta: tu é da igreja? Eles não falam crente nem cristão. Tu é da igreja? Ou então, tu é evangélico? Uma vez, há muito tempo atrás, eu trabalhava em calçado. Veio uma mulher e ela veio trocar. E normalmente o vendedor não gosta de trocar, né? Gosta de vender, mas trocar. Mas eu troquei. Mesmo porque fui eu realmente, que às vezes acontecia assim. E era quando menos o vendedor gostava de trocar. Quando era vender de outro. O cara saiu para tomar um café e ver a troca dele. Tu tem Aí que fazer. Fala, espera meia horinha aí que o cara tá voltando. Mas naquela vez até fui eu mesmo que vendi. E eu troquei. Normal, pra mim, eu não fiz nada. Só fez teu trabalho. A mulher virou pra mim e falou assim: você é da igreja? Aí na época eu ia à igreja. Eu falei: não, sou, né, querido? Sou. Né? Mas quer dizer, ela viu alguma coisa diferente e pra mim eu tava fazendo uma coisa normal, simplória. Eu não me vi fazendo nada de diferente, né? Como até hoje no trabalho, é uma postura que eu tenho de trabalho, até por conta do trabalho, por exemplo, eu não posso. Trabalho você viu lá, né? Você foi lá com a sua esposa quando estava prestes a dar a luz. Na área de segurança, você não pode. Você tem que estar atento às coisas, você não pode estar batendo papo, estar de conversa, todas essas coisas. Para mim, é uma dificuldade atender celular, eu só atendo na hora do almoço. Não posso atender celular, enfim. Então eu tenho essa postura e eles veem como uma coisa também diferenciada, porque apesar de ter que ter essa postura nessa função, mas muitos escamboteiam, né? Dá sempre um esqueminha. A garotinha, então, que é feiçosa, né? De rosto, de corpo, o pessoal gosta de dar uma atenção. E eu até falei isso outro dia. Eu falo, cara, não que isso seja de algo assim como orgulho a ser dito, mas eu tenho até certeza que se for fazer uma pesquisa lá entre os lojistas, me vê até meio assim como antissocial, em termos de papo, coisa que eu não sou muito chegado. Eu tô só fazendo o meu trabalho, entendeu? executando tá ali o que eu pra preciso trocar executar. ideia. Não? É igual a galera que vai pra academia. Quando eu ia pra academia, quem tá olhando agora não acredita, você deu... Qual é, mano? Você deu uma olhada agora que a câmera não pegou, mas eu vi, pô. Quando eu ia pra academia, eu botava o fone e eu não queria conversar com ninguém. Até porque eu ia com ódio. Então eu queria estar lá fazer. Eu acho estranho quem gosta de estar ali, né? Tem doido pra tudo. Não dá pra mim. Tem doido pra tudo. E isso lá, né? Eu não sei se eu falei que eu trabalho no Center Point, ali no Valqueire, né? Naquele shoppingzinho ali. E ali vai muita pessoal que mora por ali. E tem muito idoso. Filho, se tu deixar o idoso... Ele vai conversar contigo o dia inteiro, né? Puta vida toda, maluco. Toda. Então, se tu também não tá meio... pra ele ficar meio assustado. No máximo, pergunta onde é a loja, né? Entendeu? Tu é preso ali, enredado naquela conversa ali. É isso aí. Cara, a gente conseguiu falar tudo de batismo? Conseguimos, mas eu queria ir pra um outro tópico agora, que é mais prático, porque dia, se eu não me engano, vou pegar aqui certinho, Dia ó. 14 de junho. 14 de junho nós temos batismo aqui na igreja, Cartas Vivas. E além disso, nós vamos ter no dia 8 de junho, domingo, uma aula 8 horas da manhã. Né? Com o Fábio. Que vai ser com o Fábio. Isso. E um aulão também dia 14 Sim. do 6, sábado. Será outro professor, não o Fábio, porque o Fábio está trabalhando
está lá ajudando as velhinhas naquele momento. Exatamente. Entendeu? E aí, depois, Cordialmente, amorosamente. no próprio dia 14, vai rolar o batismo aqui no sábado da igreja. Eu queria que você falasse um pouco como vai ser essas aulas, o que você pretende falar, Guandão. A aula é sempre como a gente falou no início aqui, né? Entendimento para a pessoa tirar todas as dúvidas dela, que supostamente tem, do que é o batismo, do que precisa ser batizado. É isso que a gente está, vamos dizer assim, dentro de um roteiro, né, do que a gente fala, essas questões. Eu vou falar não. Mas então, vai ter todo esclarecimento, e surgem perguntas, né? Criança pode ser batizado? Sim. Enfim. Vamos lá. Tu falou baixinho pra ninguém te escutar, mas eu já sei. Entendeu? Não, Quantos olha só, anos batiza é criança? sempre uma dúvida, e é uma dúvida recorrente, né? Você já tá dando aula de batismo há muito tempo, as pessoas perguntam e vão continuar perguntando, Fábio. Mas para quem tá assistindo a gente aqui, tem uma idade, já que a gente não batiza criança, tem uma idade exata para batizar? Ou é a partir de que situação que a pessoa pode se batizar? Tecnicamente, a gente fala que a pessoa tem que ter entendimento, né? Sim. Para poder professar a fé dela, para reconhecer que é pecador, todas essas coisas. Mas não tem uma idade exata, não posso dizer, é com 5 anos, é com 6 anos, mesmo porque hoje a criançada, né, varia de entendimento e Sim. varia, sim, para muito, né? Então, se for uma criança realmente que você vê, uma criança pequena, aquilo tem todo um acompanhamento pastoral, pastor Alexandre, dos pais, vão conversar com a criança para Sim. ver, indagar se não é uma emoção, ou porque tá vendo o coleguinha, ou porque viu o pai se batizar, achou legal, aquela Sim. piscina que eles adoram Sim. e quer mergulhar ali, enfim. Então não existe uma idade, eu não posso firmar uma idade, né? Através de conversa com a criança, de todo um cuidado, Sim. é que vai ter Você vai essa entender noção. se a criança realmente tem um entendimento, né? Mas não posso te dar uma idade precisa para isso. Não existe. Sim. Não existe nem biblicamente. Eu fiz Alguma a coisa. pergunta que o pessoal faz para você dar a resposta. Que não, tem muita gente que pensa assim, é a partir dos 12. Ok, tem criança com 12 que tem entendimento, tem criança com 25 que não tem. Eu olhei pra tu, mas não era de tudo que eu tava falando. Cara, Eu você olhei tem pra essa tu, mania. pra levantar a bola pra tu, cara. E você baixou a cabeça, agora eu só Não, baixando pra é tu. porque eu lembrei de uma criança aqui da igreja, acho que ela tem menos de 12. Cara, um menino assim, Que ele estudioso. consegue compreender por que eu se batizar, Então, né? assim, eu acho que 12 é uma idade segura, assim. A partir dos 12, a maioria das crianças já vão ter ali Um entendimento um melhor. entendimento. Sim. Mas aí é o que ele falou, tem gente que tem 48 que não tem entendimento. Isso aí. A partir dos 12, É. depois dos 12, se não chegar ao entendimento. Mas eu temos acho que esse acompanhamento com dar o pai, um com apoio os... psicológico. Mas esse acompanhamento com os pais, Sim. esse acompanhamento com os líderes ali do teens. Perfeito. Cara, tudo vai dizer pra você, porque por mais que eu não acompanhe os teens, tem o líder dos teens. Tem. Então, se essa criança fala, o teen ele fala, Professores. quero me batizar. Cara, com certeza vai se conversar com a criança, com os pais, pra ver se entende. E vai ter esse entendimento também do líder dos teens ali, de como é que essa Claro. criança se comporta. Justo. Ali no Ele culto, então pode né? dar assim uma Né? boa ajuda, né? Então Porque tá ali isso, acompanhando. a gente não fica preso a uma idade, mas assim ao entendimento. Até Tem porque todo um não pode ser aparato só pra pros isso. pais, porque tem pai que é emocionado também. Tem pai que Entendeu? quer batizar o filho Vou e tem pai que batizar, quer não sei segurar o o quê. filho também. Não. Então tem que ter essa conversa geral de avaliação, né? Acho isso muito importante nesse sentido. sim. Né? E aí, então a gente vai ter esse processo aí dia 8 Dia 8 e dia 14. e dia 14. Então, se você deseja se batizar, como é que você faz? Mande uma mensagem no Instagram da igreja, tá certo? E venha nas aulas, Com certeza. né? Que é muito importante você vir nas aulas para saber o que você está fazendo. Porque a gente entrou aqui em pontos sobre batismo, porém na aula é muito mais Detalhado. aprofundado, Claro. muito mais detalhado. E pode sanar essas dúvidas, né? Mas eu tenho certeza, se você tem vontade de se batizar, Danilo creio que é o Espírito Santo tocando no seu coração de alguma forma, para você reconhecer publicamente que Jesus é o seu Senhor. Então não deixe de mandar mensagem, esteja na aula,
entendeu? E vamos fazer esse processo bem devagar, com bastante calma, para que tudo dê certo nesse sentido. Pode vir com vontade que o Fábio tá aí pra tirar tudo. E água a gente tem. Pra matar os outros, Ah. a gente arruma água rapidinho, pô. Dependendo da quantidade de pecado, tu conhece. Eu conheço. Eu tenho discernimento profundo. Tu gostou do profundo, Gostei. né? Do profundo, cara. Tem até a galera. Cara, teve os último batismo não, mas os 3 antes desse último batismo, choveu muito Sim. no batismo. E aí a galera falando assim, cara, tá chovendo bastante. E aí é só uma heresia, claro, né? E aí eu falo assim, gente, sabe por que tá chovendo? É porque é tanto pecado que só a água da piscina não vai dar conta. Então, Deus já veio lavando na chuva já pra você chegar já molhado já. Então mata logo. Verdade. Então, nesse último nem choveu. Não, é pouco pecado. Pouco pecado. O Fábio conseguiu dar mais alto. Consigo dar mais alto, só pouco pecado. Nessa última. Fábio, Aliviou. tem algum assunto assim sobre batismo que a gente não tocou, que você fala assim, cara, isso aqui é importante entrar? Ou você acha que a gente conseguiu cobrir pelo menos todos os pontos básicos do batismo? Sim, a gente falou o básico. Principalmente, e o básico do básico realmente, pra mim, é a pessoa ter entendimento. É por isso que aí. que se batiza, né? O que a gente falou dos processos antes, para até culminar no batismo. Não, acho que a gente tocou em tudo. Show. A gente tocou até mais além, né, Danilo? É. Danilo e A gente... os porcas. Foi no profundo. Então você que gostou desses temas que a gente não entrou, tu vai botar nos comentários aí, agora. esse negócio de judaísmo. Eu quero falar sobre tal assunto. Isso. Quero um podcast com o Fábio sobre mitos. Quero um podcast sobre o judaísmo. Isso. Quero um podcast sobre Trindade, cara. Trindade. Agora tem você que- falou isso, você tá Trindade vai falando pegar do fogo, hein? podcast. Sabe que eu tinha um sonho e nunca... Eu não expressei isso pra você, nem cheguei a comentar com o nosso pastor. Cara, a gente... Se bem que a nossa agenda é hiper lotada de coisa, mas a gente tem tanta conferência de tanta coisa, a gente podia juntar a galera do ensino, né? E ver primeiro, ver quem quer, acima de tantas pessoas, para não vir 2 ou 3, e tirar a dúvida desse pessoal. Tipo uma aula, né? Eu não sei se é podcast, mas sei lá, reunir no templo, na sala de oração. Sim. Sobre esse assunto, mitos e lendas da Bíblia, Sim, interpretação. Sim. As pessoas iam, É. acho que iam gostar. Eu tô com umas ideias aí pra gente fazer uns eventos aí, eu tô só esperando o pessoal da gestão. Mas, se o pessoal da gestão apoiar, vai acontecer algumas coisas bem legais aí. E se tiver dedicação do pessoal do ensino, você vai lavar Dá a aquela roupa. olhadinha também. Ó, se tiver dedicação, boa vontade, os caras gostam quer saber de ser pai, tá ligado? Então, Fábio, cara, essa ideia é bem legal pra gente fazer isso. Mas acho que o podcast às vezes pode ser um momento descontraído pra falar de assuntos sérios também, no sentido de que, pô, Trindade é complexo de Sim. explicar. Convenhamos, né? Não é tão fácil assim de se entender Trindade. Mas aí é que tal, eu tenho uma técnica boa e uma explicação Deixa pro podcast Guarda. de Trindade. razoável Não pra esse solta negócio agora. Que você vai, a gente vai demonstrar aqui, a gente não vai só falar. Isso. Deixa Entendeu? o pessoal colocar ali. Vai ser uma votação. Ô, Luísa, tu pode abrir uma enquete, Luísa? Se a galera quer judaísmo, mitos ou Trindade? Qual o assunto? Pode ter os 3 um dia. Mas No qual é o caso primeiro do desses 3 não é- assuntos que a não galera é- mais mas quer? olha só, você está falando mito, judaísmo? Não. Mitos da lei, Bíblia. é da Bíblia. Mitos da Bíblia. Judaísmo do segundo tempo. Judaísmo do segundo templo. Eu esqueci agora. E sobre a Trindade. E sobre a Trindade. Então, esses 3 temas. A Luísa aqui manda em tudo aqui, né? Quando ela manda em tudo, ela manda tanto que ela manda no pai dela. Entendeu? O pai dela acha que manda, mas quem manda é a Luísa. Então a Luísa vai botar aí e aí você vai votar, né? Perfeito. Tu vai voltar, não vai? Ou tu vai fazer igual teu irmão? Não. Vai fazer 2 episódios e nunca mais aparece. Eu tô fixo agora. Tá fixo? Assinaram Aí o meu sim. contrato. Aí sim. Mesmo porque na hora de explicar a Trindade ele vai correr. Aí sim. Não. Não, eu não vou explicar nada, eu vou colocar a Helena Já pra tá fogueira. correndo. É, Ele Já tá tá correndo. doidinho pra soltar as polêmicas dele e ir embora, cara. verdade, eu quero só isso. É só isso. quero Então, só Fábio, confusão. uma mensagem final que você pode olhar pra aquela câmera ali e dar pra galera que quer se batizar. câmera? Não, essa aqui, ó. Essa Aqui daqui? Isso. Pra quem quer se batizar, pra quem tem essa vontade, ou Isso. tá nessa dúvida, qual é a mensagem que você passa pra essas pessoas?
Gente, quem tá na dúvida, que tire as dúvidas, né? E a mensagem, e a questão do batismo realmente, né? Como eu falei aqui da questão do rapaz que não queria se batizar, não tem o porquê se batizar. E vocês vão ver que realmente é uma nova fase, é uma nova etapa, né, na carreira cristã, vamos dizer assim. E, como eu falei milhões de vezes, leiam a Bíblia para ter entendimento. Por favor. Mas o batismo faz parte da carreira cristã, né? Não tem o porquê a pessoa não se batizar ou não querer se batizar. Se Sim. tem alguma dúvida, a gente tira aí. Amém. Amém. Ó, você vai finalizar com todas essas dicas aqui, né? Aqueles pontinhos lá de se inscrever, tudo, que você fala Perfeito. muito melhor. Perfeito. Até porque eu fazia sozinho e me colocaram com você porque eu não fazia isso, Aham. entendeu? E falaram, Eu tô aqui só pra isso. A verdade é essa. A verdade é essa. A Que verdade- conhecimento teológico é quase zero, Não, jamais. mas Você tá ali 2% fácil, quase zero não. 1,5. Não, vou arredondar pra 2 que eu não gosto de número quebrado. É porque eu gosto de ver teologia pelo YouTube, por isso que eu tô aqui. Aí sim, aí sim. Debate, um abraço pra César Cavalcante. Rapaz, ele gosta de... O Fábio, Espero fazer um debate aqui, né? esse homem gosta de um debate. E o já pior é que ele não senti gosta de isso. só ver, não. Ele gosta de me mandar o debate que ele viu. Entendeu? Claro. Mas, antes de finalizar, eu quero agradecer a equipe, que na verdade quem trabalha é eles. A gente Sim. vem aqui só falar. Verdade. Então, um abraço aí pra Thay, que tá comandando tudo. A Lu, que manda em tudo. A Luísa, que manda em tudo. E o Will, que tá sempre aí, dando todo o apoio. Essa galera que faz a coisa andar. Tá aí que daqui a pouco vai se ausentar, né? Tem essa. É? É. Ih. Tá bom. Tá bom. Porque a gente tem um negócio aqui nessa igreja de fazer filho, né? Falar nisso, eu trago a minha própria água, né? Porque o problema tá na água. É. Eu trago minha própria água. Verdade. Então, por favor. Não, daqui a pouco o Will também, ele O faz Will vai outro fazer filho. outro já já. Ele tá pra fazer outro já já. Ele tá nessa. E a Luísa vai casar em setembro. Eu não dou 2 meses. Não. O Matheus, aquele garoto... Tá pronto. É atacante. O Matheus é atacante. Ele está pronto para ser pai. Matheus é atacante. Tá. Então, muito abraço pra galera que faz realmente podcast, porque a gente só vem aqui falar. Fábio, muito obrigado, meu irmão. Foi um prazer. Inenarrável. Um prazer te chamar. Eu tenho certeza que, cara, quando eu citei o seu nome, indiquei você, eu acertei, não acertei? Muita Eu falei coisa. pra Nessa ele eu que ele não acertei? tinha juízo. Tu chamou os caras ruins outra também. vez aí. Eu... Mas Parado. Não, a Os gente caras também- são parados. A gente não acerta sempre. Mas nessa eu acertei. Nessa você mandou Nessa bem. E eu acertei. vou terminar falando uma frase também que eu sempre termino nas minhas aulas. Espero que eu tenha mais esclarecido do que complicado. Amém. Amém. Tenho certeza disso. Então, com certeza a galera vai curtir. E Isso. vamos descobrir qual é o próximo tema É. que o Vamos, Fábio vai vai. voltar. O Fábio tava na dúvida se eu tinha que ter chamado ele ou não. E agora ele tem mais 3 temas. Verdade. É isso Vai aí. estar aqui mais vezes, tá? Então você que Vamos viu lá. esse podcast, se inscreva no nosso canal. Vou falar isso novamente, se inscreva. É muito importante que você se inscreva para que a gente cresça e esse conteúdo que te edificou possa edificar cada vez mais pessoas. Também deixe seu like, porque o YouTube entende que quanto mais like ou dislike a gente tem, ele vai mandar e recomendar esse vídeo para mais pessoas. Eu também gosto de fazer um negócio diferente. O quê? A gente vai olhar para aquela câmera ali no meio. Uhum. A gente vai fazer assim, ó, a pose. Tá. E a pessoa que tá vendo vai tirar um print Tá. e vai postar nos stories marcando Podcartas. Tá. Você já segue Podcartas no Instagram? Ih. Tá em pecado, né? Tem que se batizar. Se bate... Olha só. A gente vai fazer uma pose aqui agora. Você vai tirar o print, colocar no teu Vocês stories dois, e vai não, marcar. Não, você também. Eu também? Você É. também, pô. É Eu claro. pensei que era Você vai só os marcar cabeças não, o da Podcartas, vai marcar o Podcartas, vai marcar a Igreja Cartas Vivas, Hanan Camilo, Hanan Camilo. Vão errar. Fábio Campelo. Campelo e Danilo Pilar, se você me Isso aí. achar lá. Tá bom? Então eu vou te dar 5 segundos, vamos lá. Foi. Galera, fiquem com Deus, né? Toda quarta-feira, vou repetir, toda quarta-feira, 9 horas da noite, nós temos episódios novos aqui. Nós falamos sobre teologia. Falamos É sobre isso aí, teologia. com Mas certeza. falamos também sobre vida. Com certeza. Falamos também sobre pastoreio. Sim. Família, a gente fala. Com certeza. Criação de filhos. Sempre. Tá sempre aí em pauta. Falamos sobre tudo. Esse lugar é um lugar aberto. Entendeu? Então se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vote pra você saber o que a gente vai trazer aqui. Trindade, mitos Da Bíblia e judaísmo no segundo tempo. Isso aí. Então a gente se vê, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Um abraço.